Pessoal, hoje estamos aqui em mais um episódio do Expertizando e especial, podemos assim dizer. Chegamos no tão esperado momento do Imposto de Renda 2025. Isso é uma época do ano que gera, na verdade, todo mundo acaba se concentrando ou pensando a falar mais sobre o tema, né? Então, nada mais do que apropriado a gente tecer alguns comentários aqui dos principais assuntos ou situações que a gente convive aqui no escritório, na conversa com os nossos clientes, enfim, com os nossos parceiros. Já dentro desse assunto, eu não vou entrar muito em detalhes em relação a quem é obrigado a partir de 2025, quais situações te enquadram, na verdade, nessas condições. Até porque isso aí, uma simples pesquisa aí, rápida, vocês já vão saber dessa informação. E tenho certeza que todos que estão aqui me ouvindo, ouvindo esse vídeo, já são pessoas que estão cientes e que devem ou não, estão obrigados, né, a fazer a declaração de imposto de renda. De todo modo, vocês vão poder ver aí depois, mais à frente no vídeo mesmo, eu tô mostrando para vocês a quem é obrigado. O ponto principal aqui quando a gente fala de imposto de renda, que é o que a gente sempre fala aqui, talvez primeiro ponto de abordagem com os nossos clientes, está em relação à organização da documentação. O que eu quero dizer com isso? O que é organizar a documentação? Geralmente, ao longo do ano, o melhor dos mundos, assim, o mais apropriado, seria nos tratar o imposto de renda não como uma obrigação anual, e sim como uma obrigação mensal. O que significa? Todos os meses, para aqueles, por exemplo, você aí que tem recebimento de renda de aluguel, todo mês isso foi recebido. Automaticamente, se você faz essa operação através de uma imobiliária, ou até mesmo alguma outra intermediário, essa pessoa vai ser a responsável para lá no final, ou seja, no início desse ano, agora no mês passado, ou até, vamos dizer, até mais tardar no final dessa mês de fevereiro, né, dia 28 de fevereiro, te encaminhar lá o famoso informe de rendimento, que nada mais é que a consolidação dessas informações. Tem três linhas básicas no seu início lá, né? O total que eu recebi de renda de aluguel naquele período, o total que foi retido de imposto de renda e o valor total líquido. Quando eu falo em relação a essa própria confrontação à organização, e como eu disse, essa é uma obrigação que veio acontecendo de maneira mensal. Obviamente, e a gente sabe, muito por falta de tempo, ou mesmo não ser um assunto que a gente rememora muito bem, falando no caso desse assunto, então você acaba tratando anualmente. Mas fica isso um exemplo. Então, acho que quando a gente fala de organização, para mim seria isso. Você tentar de alguma maneira já, a partir de agora, antes da virada do ano, já começar já começar a reunir todas essas informações. Uma simples planilha de Excel. Então, uma planilha de Excel muito simples, onde você registra mês, o valor que você recebeu e o valor que veio descontado de você, que é o imposto de renda, você já te dá muito à frente dos outros. Isso porque a declaração de imposto de renda, na verdade, declara informações desencontradas entre o que você efetivamente recebeu de aluguel e o que foi declarado pelas outras partes, acabam sendo um dos principais, não um dos principais motivos lá naquela relação da Receita Federal de empresas que caem na malha fina. Hoje, com o avanço das informações, até mesmo das novas obrigações acessórias que o fisco obriga que as intermediárias, seja imobiliários ou outros intermediários, entreguem ao fisco, essa informação já vem melhor apurada. Porém, nada mais do que ciente, até porque você que está declarando, você é o responsável, né? Você é aquela pessoa que respondeu. Tem também uma forma, né, de fazer essa comparação, até para saber se nada foi declarado errado nem omisso disso. Outro ponto que eu acho bem interessante quando a gente fala no quesito organização, está relacionado que eu acho que é o principal aqui que sempre acontece com a gente, são os investimentos em bolsa de valores. Seja a bolsa de valores tradicional ou até mesmo o investimento em cripto. Investimento em bolsa de valores é o único que obrigatoriamente ainda, na verdade temos aí até uma nova normativa, né? O governo criando um novo sistema chamado REVAR, que em tese todos os investidores em bolsa de valores terão que utilizar para fazer os cálculos lá do imposto de renda que incide sobre os ganhos nas operações, ganhos e prejuízos, né? Nas operações no mercado de ações, no mercado de valores. Atualmente, 100% dessas operações e controles têm que ser feito de forma manual. Hoje, e todos os nossos clientes sabem disso, nós não fazemos mais o controle manual. Isso de muito tempo. Temos alguns parceiros aí que são sites e plataformas que estão aí no mercado que já fazem esse controle. E por que eu estou dizendo isso? O controle das operações e as bolsas de valores ele é feito por cada nota de corretagem. Então vocês imaginem, para cada operação, se você é uma pessoa que tem uma alta movimentação de compra e venda de ações, fundos imobiliários, etc.
e você deixou isso para ser feito de maneira manual, você vai ter que pegar cada uma dessas notas de corretagem. Em tese, você teria que planilhar, colocar isso numa planilha, apurar o custo médio de cada um desses ativos, para daí sim chegar no ganho e prejuízo. Sem contar que isso eu estou falando para declaração de imposto de renda. Mas isso não te deixou a obrigação, na verdade, você não deixou de ter a obrigação, caso você tenha tido ganhos ou prejuízos, de ter feito a apuração mensal. Porque vamos lembrar que a norma diz que ganhos e perdas em relação à bolsa de valores, eles têm que ser apurados de maneira mensal. Obviamente, tenho certeza que você que está me ouvindo aqui faz isso mensalmente, de maneira correta, ou utiliza já plataformas que estão disponíveis. Mas caso alguém não tenha feito isso, acho que cabe esse alerta. Declaração, principalmente a movimentação na Bolsa de Valores, durante algum tempo foi dito que talvez o fisco, de uma maneira geral, não tinha tanto controle sobre essas informações. Mas com o próprio avanço da tecnologia, isso já deixou de ser uma realidade, né? Pelo contrário, há de muito tempo, o fisco já sabe, numa questão não necessariamente ele está monitorando você, uma pessoa especificamente, obviamente, porém ele tem acompanhamento de toda a movimentação. E vocês vão pegar por um detalhe. Veja aqui toda a nota de corretagem, tem aquele custo de 0,01 centavo que é cobrado lá na nota de corretagem, que é destacado lá, que é aquela taxa. E aquela taxa ali, ela mostra de fato, ou na verdade ele é um fator que consegue identificar qual o volume que você operou na movimentação. Poxa, Adalto, como muitos me falam, poxa, Adalto, mas há tanto tempo fazendo essas operações, sei que faço os meus controles, tenho os meus controles corretos, mas enfim, eu também não tenho uma ideia, na verdade eles podem não estar tão corretos porque eu me perdi um pouco aqui no custo médio. O que que eu faço? Não, o melhor caminho hoje seria, sem dúvida nenhuma, contratar uma plataforma digital. Como eu te disse, tem uma série no mercado aí de que nós que utilizamos alguns parceiros nesse sentido, que nos auxiliam e fazem isso de maneira toda automatizada. Outra vantagem também no mercado de valores que cabe destacar, que pelo menos há uns 2 ou 3 anos atrás, a própria Bovespa, o B3, ela liberou uma plataforma deles onde você tem acesso consolidado de toda essa movimentação. Eu, aqui ao longo dos meus 20 anos fazendo declaração de imposto de renda, esse realmente sempre era um ponto, né, de muita complicação. Porque o cliente vinha, apenas trazia para você as notas de corretagem e a gente tinha que fazer todos esses controles manuais. Ou seja, transformar aquelas notas em PDF ou até mesmo às vezes impresso que ele recebia pelo correio, planilhava isso em Excel para tentar chegar em custo médio e automaticamente chegar nas apurações dos valores e dos possíveis ganhos ou do prejuízo que ele tem a compensar, que é uma ótima vantagem. Então, você aí também que não sabe disso, prejuízos que você tenha oferido no período de perdas, investimento em ações, eles sendo feitos contabilizados, registrados, com as suas comprovações através das notas de corretagem, chegando no valor correto, custo médio correto e posto isso na declaração de imposto de renda, esse prejuízo pode vir a ser compensado com possíveis futuros ganhos que você venha a ter. E o mais vantajoso ainda da nossa lei, da nossa normativa, da norma no Brasil, da norma brasileira, é que esse prejuízo ele não prescreve. Ou seja, se eu registrei um prejuízo de R$ 100.000 na minha declaração, esse prejuízo ele fica lá de eterno. No dia que eu voltar a ter um ganho, seja esse no próximo, no outro ano, no ano seguinte, independente de quando venha acontecer, eu posso compensar 100% desse prejuízo com o possível futuro ganho que eu tenho. Uma ótima vantagem que, pelo que a gente sabe, não é aplicado em outros países. Somente isso é uma coisa tipicamente da nossa legislação tributária. Então, faz muito sentido, além da questão, obviamente, de se manter totalmente adimplente com o fisco, mantendo seus controles, cumprindo com todas as regras da legislação, você ainda tem essa vantagem caso você tenha tido um prejuízo. E eu falo muito do prejuízo porque agora realmente estamos numa época interessante aí, de baixa de bolsa, enfim, crises de alguma maneira, então faça assim, dê uma olhada para esse ponto que eu acho que talvez vocês tenham alguma coisa a ganhar somente por controlar, mesmo tendo tido prejuízo nas suas operações. Outro ponto que eu gostaria de comentar, dado também que eu acho que é a pergunta recorrente aqui que acontece conosco, tá sobre as vendas dos imóveis. Venda de imóvel, pessoal, que é o famoso cálculo do ganho de capital, inicialmente, a venda do imóvel, você obrigatoriamente tem que fazer o cálculo do ganho de capital. E o ganho de capital, ele é feito através daquele aplicativo lá da Receita. Então você entra lá no site da Receita Federal, vai lá, se você entrar na ideia no Google, colocarem lá cálculo do ganho de capital, ele vai te direcionar para o site da Receita Federal, que tem um aplicativozinho que chama de Ganho de Capital 2024.
Nesse aplicativo, ele é bem intuitivo, mas a gente sempre procura, na verdade, obviamente sugere, né, que você procure um profissional caso tenha dúvidas de preencher, por causa de algumas particularidades que vai acontecer. Mas naquela operação assim mais direta, vendi meu imóvel, quero saber se eu tenho que pagar imposto de renda ou não. Obrigado. Basicamente entrar no Google, baixa esse aplicativo, preencha as informações com o que lá tenho, e tem os dois campos principais que vocês vão ter que colocar. Qual o valor de custo de aquisição daquele imóvel? Custo de aquisição é o que você tem declarado na declaração de imposto de renda. E daí vem a primeira pergunta. Poxa, Adalto, mas eu tenho um imóvel aqui que eu declarei no meu imposto de renda, comprei ele lá em 2009, e eu fui ao longo do tempo, eu fiz benfeitorias, eu construí, fiz mudanças, fiz alvenaria, etc. Esse valor ele não deveria ter valor, ele não deveria estar agregado ao valor do meu custo de aquisição? A resposta se ela vai ser sempre sim e não. Porque assim, sim, se você declarou as benfeitorias ao longo dos anos, na sua declaração de imposto de renda, evidenciando que essas benfeitorias foram feitas. Lembrando, obviamente, aqui no asterisco importante, que se você procurar no próprio manual do imposto de renda, lá mostra quais são as limitações do que é ou do que pode ou não ser considerado como benfeitoria de imóvel. Observando isso, caso você não tenha feito, então, botando no sim, não, por que que o valor do seu custo de aquisição é você deve ou não acrescentar o valor das benfeitorias? Se você declarou no imposto de renda, seguindo as normas da própria legislação, sim. Então, o valor total de aquisição é o valor que você pagou no imóvel na época, lá em 2009, que veio vindo da sua declaração de imposto de renda, mais as benfeitorias que foram realizadas ao longo desse período. A soma dos dois é o valor total do custo que você tem nesse imóvel. A tela seguinte, seguindo no você vai declarar o valor de venda e basicamente um valor menos o outro vai dar efetivamente o ganho de capital. Quanto você teve de resultados, quanto você teve de lucro nessa operação. A tabela de imposto de renda da venda dos imóveis, vocês sabem, ela é toda partizada. Ela começa lá em 15% e vai até 22,5%. Isso variando de acordo com o tamanho, com o valor, na verdade, total da operação, né? Imóveis, existem faixas, né, que regulam a aplicação dessas três faixas de alíquota. Então, mas o próprio aplicativo vai mostrar isso para vocês. Então, realmente, isso acaba sendo uma outra pergunta. Então, você tem que fazer o ganho de capital e depois de feito isso, na declaração de imposto de renda, você só vai apenas trazer essas informações para dentro da sua declaração. Ou seja, são duas informações que são feitas. Uma no momento da venda, no momento que a operação aconteceu, e a segunda, quando você vai fazer a declaração das informações, da declaração do seu imposto de renda, e você vai trazer essas informações do ganho de capital também para a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque essa operação, na verdade, esse resultado, essa remuneração que você recebeu, você trazendo para sua declaração de imposto de renda, vai justificar, na verdade, justifica a movimentação financeira que você teve. Então, fica aí um outro ponto muito importante que também é tema frequente aqui para gente. Fica aqui uma dica também adicional sobre esse ponto. O valor do ganho de capital, caso tenha nessa operação, o imposto tem que ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte a quando ocorreu a operação. Exemplo clássico, se eu vendi um determinado imóvel, ou seja, no dia que você assinou a escritura ou o contrato de venda daquele imóvel, no dia 16 de junho de 2024, esse imposto, caso ele exista, ele deveria ter sido recolhido até o dia 31 de julho de 2024. Então, sempre no mês, o último dia útil do mês subsequente à operação. Seguindo aqui nessa linha de orientação, de pontos que eu acho que são importantes, que vem sempre perguntam pra gente, ainda na linha dos imóveis, a pergunta frequente fala, poxa, Dota, eu tenho um imóvel, esse imóvel eu adquiri, eu recebi de herança de muito tempo atrás, só que esse imóvel, da época que eu adquiri para hoje, para a data de hoje, ele não vale mais a mesma coisa. Eu paguei 100 mil reais lá em 2010, só que se eu quisesse vender esse imóvel hoje, eu não quero vender, mas se eu quisesse vender esse imóvel, ele custa 1 milhão de reais. Eu não deveria estar valorizando esse valor numa declaração de imposto de renda? Isso também é uma pergunta. E a resposta, pessoal, é não. Porque a declaração de imposto de renda, ou seja, a atualização monetária do imóvel, ela não cabe para dentro da declaração. Porque a declaração, a gente considera que ela é. A declaração de imposto de renda da pessoa física, ela é feito, sempre é feito caixa. Ou seja, você registra aquilo que você efetivamente desembolsou. Essa atualização monetária, ou seja, essa valorização que teve no bem, que é considerado como atualização monetária, caso você queira fazer, você até poderia, porém, com base na norma atual, você teria que recolher 15%, ou dependendo do valor, né, de imposto de renda sobre essa atualização monetária.
Essa é o que diz a norma. Ah, existe, mas poxa, doutor, mas isso não é justo, né? Não deveria ser dessa maneira. É, talvez não deveria, mas o que acontece é o seguinte, que toda essa atualização monetária, para efeito de imposto, ele é considerado como ganho. Porque, como eu disse, efeito caixa é considerado. O cálculo é basicamente de quanto eu paguei num determinado momento, tem linha do tempo, para quanto eu estou vendendo nesse outro tempo 2. Então, no tempo um, quanto eu paguei, tempo 2, quanto eu estou vendendo. Um menos o outro vai dar o meu ganho, e é sobre essa diferença que o fisco quer que você recolha a diferença, recolha, né, o imposto de renda. Então fica também. Então não, você não pode fazer avaliação, ou você não pode fazer a atualização do MAN, desde que você, ou na verdade, você pode até fazer, desde que você faça o recolhimento dessa diferença sobre essa diferença, tá bom? Lembrando, como e nós falamos aqui agora, né? A única forma de você valorizar ou lançar valores sobre isso seriam sobre as benfeitorias, mas como eu disse também, um asterisco bem grande, porque existem sim várias restrições, ou na verdade, no próprio regulamento de imposto de renda, ele menciona o que pode ou não, o que é ou não considerado como benfeitoria. Nem todo gasto que você faz no seu imóvel é considerado como benfeitoria que pode agregar e aumentar o valor desse bem. Uma outra pergunta ou outra dúvida que sempre também que sempre chega aqui pra gente, em volta e meia, essa aqui é a época, né, de começarmos a falar desse tema, e hoje está bem em moda, é com relação aos criptoativos, investimento em criptoações, em moeda digital. Independente, aqui eu não vou entrar no mérito do que o que são criptomoedas, que são ativos digitais, são ativo tangível e intangível. Olhando só para a questão do imposto de renda. O criptoativo ele é uma questão, podemos assim dizer, relativamente nova, do ponto de vista tributário, né? Existem vários, mas a gente já tem até de várias orientações diretrizes por parte da própria Receita Federal, já que já pacificaram o entendimento em relação a como a gente tem que tratar as vendas, operações com criptativos. No primeiro momento, e aí eu quero destacar três pontos que eu vejo como os mais importantes. O primeiro é na aquisição. Todo criptoativo que você adquirir, independente se é um Bitcoin ou se é uma altcoin, todos eles, quando você for fazer a declaração de imposto de renda, você deve declará-los na sua relação de bens e direitos. Lembrando do mesmo exemplo que eu usei dos imóveis, na declaração de imposto de renda da pessoa física é feito pelo regime de caixa, ou seja, nós registramos pelo valor que você efetivamente pagou. Todos os seus custos. Então vamos lá. Vocês fizeram uma operação com criptomoeda, adquiriram lá Ethereum, aplicaram em Ethereum, independente se a corretora é uma corretora nacional. Obviamente, corretoras nacionais e internacionais, a diferença principal é que nas nacionais elas já estão sobre a égide da regulamentação das normas nacionais, das normas brasileiras. Então, eles já geram lá um informe de rendimento, como se fosse um banco, e fica muito mais simples você tem todas as diretrizes mais simples para poder fazer a declaração. Mas para aqueles que já usam corretoras internacionais, que não têm, seguem as mesmas regulações, então aí você tem que fazer um cálculo mais na mão ali, um controle mais manual. De qualquer forma, o que fica aqui como resumo é que na declaração de imposto de renda, você vai selecionar lá o item, lá o que você tem lá, como seleciona o código, o item, e no campo valor, que é o mais importante, você vai declarar exatamente o valor que você desembolsou. Poxa, dona, mas qual é o valor que eu desembolsei? O valor que você desembolsou não necessariamente é o valor, não é o valor efetivo que você pagou no bem. Porque você, no meio dessas operações, você tem custos, se for internacional, você tem taxas, IOF, taxa de variação cambial, etc. Você tem que pegar exatamente tudo o que saiu da sua conta, que saiu do seu caixa, e declarar, e na descrição colocar, declarar, né, efetivamente o que reverteu. Mas o custo de aquisição é aquilo que de fato saiu da sua conta bancária. Se você pagou, se saiu, você desembolsou R$ 1.000 para adquirir um Ethereum, então lá na hora da declaração de imposto de renda, você vai declarar que ele te custou R$ 1.000. Por mais que na conversão a gente sabe que no meio desses R$ 1.000 você teve redução por taxa, é taxa, é cobrança de impostos, etc. Mas o que importa é quanto saiu da sua conta bancária, porque aquilo representa efetivamente o quanto que custou para você do ponto de vista de esforço financeiro para adquirir um determinado bem, certo? O segundo ponto em relação à declaração de criptativos, que também cabe muita atenção, é que ele tem uma especificidade quanto ao cálculo do ganho de capital. O ganho de capital de criptativos ele não é o mesmo que a gente faz quando faz o cálculo com ações. Então, ações, por exemplo, você tem uma série de variações, isenções, vendas até R$ 20.000 no mês, você não paga o imposto de renda, enfim. Não cabe aqui a ideia do vídeo aqui não é nem entrar nesse detalhe.
Então, mas não deve ser encarado da mesma maneira. A venda de criptomoeda é considerada como se fosse venda de ativos, ativo imobilizado. E tanto que o aplicativo que você vai utilizar é até mesmo o aplicativo lá do ganho de capital. Eu recomendo a todos vocês, até porque é um vídeo aqui muito curto para não entrar em tantos detalhes, é que procurem, porque como eu disse, já está pacificado as ideias e questões sobre a declaração de criptativos. Mas a minha busca é recomendo que entrarem lá no guia de perguntas e respostas do próprio site da Receita Federal. A Receita Federal anualmente ela libera um conjunto de perguntas e respostas, principais perguntas e respostas, um FAQ, que é produzido diante de perguntas e questionamentos que ocorrem ao longo do ano pelos contribuintes do Brasil inteiro. E a Receita Federal vai dando lá todas as diretrizes, né, explicações de como você deve tratar cada uma das questões. Então, o que eu queria deixar nesse ponto é que o cálculo dos ganhos de capital da criptativa não é igual das ações, que a gente faz com as ações ou com os fundos imobiliários, fundos de uma maneira geral. E existem particularidades que precisam ser respeitadas e alcançadas. O terceiro ponto, que nada tão importante quanto, toda vez que vocês fizerem essas operações agora com corretoras internacionais, como eu disse, nas corretoras de criptativos que são nacionais, elas já seguem as normas brasileiras. Então, ao final lá do período, no início do exercício seguinte, ele te manda lá um informe de rendimento, que é a consolidação de todas as operações que você movimentou. Já as internacionais não. Então, duas coisas que você tem que ter como documentos que comprobatórios, caso um dia você venha a ser questionado pela Receita exatamente dessa sua movimentação. Independente da corretora internacional, você tem que procurar, buscar, imprimir direto, minha recomendação é imprimir direto do próprio site, do home broker dessa corretora, todo o painel que tenha com a movimentação de entrada e saída que você obteve. Imprima isso, salve em PDF, deixe isso salvo muito bem guardado em algum local, porque eles vão se servir, vão te ajudar e te auxiliar em caso de comprovação, como eu disse novamente, se você, caso você venha um dia, algum momento ser questionado pelo fisco, de toda a movimentação que você fez, como a movimentação de entrada, saída, quanto que de fato foi seu custo unitário, qual o seu custo médio, qual é o seu custo médio, né, alcançado na própria operação. Então, salvar os PDFs de todas as suas numerações, como se for, porque é criptativo, né, para aqueles que fazem isso, sabe muito bem, é diferente ele não tem uma nota de corretagem tradicional, né, como se fossem ações. Então, cada plataforma tem o seu modo, né, o seu modelo, mas assim, o mais importante é que vocês printem ou salvem em PDF todos os registros possíveis que comprovem a operação de entrada de recurso e saída do recurso. Porque é ele que vai te servir e vai te auxiliar de auxílio, na verdade, vai te servir de apoio e vai te auxiliar caso você venha a ser justificado pelo fisco, de como comprovar toda a movimentação que você fez. Tá? Isso é muito importante. Tivemos experiências já práticas em relação ao atendimento de fiscalização e foi por orientação até do próprio fiscal em relação a essa questão do print das telas, o print dos relatórios que o próprio sistema te propicia, o print salvar na época com datas nos rodapés de quando essa movimentação aconteceu. E aí eu volto no nosso início aqui, quando a gente fala de organização, quem está fazendo esse tipo de operação tem que ter um compromisso, ele tem que se preocupar e ter esse compromisso de fazer esses relatórios mensais. Porque, sem dúvida nenhuma, levantar isso de maneira anual é muito difícil. A chance de você acabar passando, esquecendo alguma operação, algo não sendo registrado, não sendo devidamente documentado, acaba sendo grande, né? E sendo o risco ficando maior. E talvez então você tenha um protocolo muito claro. Fiz a operação, salvo os prints das telas, salvo o print das notas de corretagem ou dos documentos que sejam paralelo, sejam próximos a isso, dos extratos, enfim, dos statements lá que o próprio aplicativo te gera, seria extremamente importante. Então, fica aí como terceira dica em relação a esse universo aí das criptomoedas. Agora eu queria comentar um pouco sobre malha fina. Malha fina, como termo, como nome, às vezes acaba as pessoas. Muitas vezes a gente já se deparou com situações de atender clientes vindo falar sobre malha fina, nervosos, assim, muito preocupados e tensos porque caíram na malha fina. Mas, assim, em regra geral, malha fina nada mais é de um desencontro entre as informações que você declarou e as informações reunidas pelo fisco de todos os entes que são, podemos assim dizer, essas rendas ou despesas oficiais. O que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, você recebe aluguel. Quando você recebe aluguel e tem uma imobiliária no meio dessa operação, você que recebeu o aluguel vai declarar um valor recebido de aluguel. A imobiliária que fez essa operação, que intermediou essa relação locador-locatório, declarou quanto ela pagou, quanto ela recebeu de aluguel, de quem ela recebeu o aluguel.
e quanto ela passou, na verdade, quanto ela transferiu para o proprietário do imóvel. A simples diferença entre o que você declarou de que recebeu aluguel do que a imobiliária declarou que ela transferiu para você de aluguel é um ponto de malha fina. Outro exemplo, que é muito comum, com certeza é um dos mais comuns: despesas médicas. A diferença entre o valor que você, as notas fiscais que você recebeu do médico, do seu médico, do seu dentista, enfim, qualquer profissional de saúde, as despesas que você recebeu, você declarou lá que recebeu dele, versus aquilo que ele declarou que emitiu de nota contra você, também é uma outra razão de levar a malha fina. Nos dias atuais, a maior parte dessas situações, ou como você dizer que são situações de malha fina, envolve exatamente as questões das deduções, sabe? Geralmente, o primeiro exemplo que eu dei das receitas, omissão de rendimento, como podemos dizer, ele ocorre muito mais por omissão, efetivamente, ou seja, alguém que deixa de declarar alguma renda que ele teve, do que efetivamente uma diferença entre o que você declarou, que recebeu, e o que você deveria ter declarado. Isso, obviamente, aqui falando no nosso mundo, nós tivemos o que mais a gente convive ao longo desses últimos tantos anos, são mais de 22 anos já fazendo declaração de imposto de renda. Posso afirmar tranquilamente que esse é um dos principais problemas. A omissão do que é a diferença, quando eu falo de rendimento. Diferentemente acontece quando a gente fala com relação das despesas a serem deduzidas. Como muitos sabem aí, mas cabe sempre reforçar, despesas médicas é o grupo de despesas que elas são 100% dedutíveis. Isso significa, gastei lá R$ 1.000 numa consulta médica, esses R$ 1.000 são 100% dedutíveis do seu imposto de renda. E o que acontece bastante quando fala dessa diferença é exatamente a diferença entre o que o contribuinte declarou que teve de despesa médica, confrontado com o médico, em especial o profissional médico, declarou que ele faturou contra vocês, emitiu lá de documento fiscal contra você. Isso pode ser feito de várias frentes. Existem algumas obrigações que as clínicas e os médicos precisam entregar anualmente, tal qual, por exemplo, eu disse aqui das imobiliárias. E quando faz esse cruzamento, como eu disse, a malha fina nada mais é o que? A diferença entre o que você declarou e o que o fisco reuniu de informações de terceiros sobre você. Quando isso um pelo outro, ele começa a apontar para você a diferença. Hoje, podemos assim dizer, o grande avanço que se teve nessa relação com o fisco ao longo dos últimos anos foi que você tem a oportunidade de fazer o ajuste de todas as informações, porque a Receita, atualmente, e a gente pode dizer nesse sentido, e é um fato, ele tá tão, o seu processamento avançou de tal maneira que basicamente, quando se cai na malha fina, é porque realmente há uma diferença que foi constatada dessas frentes. E assim que essas diferenças são corrigidas, automaticamente a declaração sai da malha. São poucos os casos, atualmente, que a declaração ela é retida em malha fina e por algum motivo todas as partes declaram corretas e aí você tem que justificar para que isso aconteça. Um exemplo clássico que existe, e aí é uma questão totalmente diferente da que eu disse inicialmente, então vamos lá. Primeiro ponto, a gente vai para a malha fina por omissão ou por divergência. Mas a gente tem uma terceira coluna muito interessante, que é a característica que o fisco tem, como se ele faz como se fosse um acompanhamento, basicamente, da média dos gastos da determinada pessoa, principalmente falando de gastos de saúde, e em determinadas circunstâncias, quando isso foge um pouco do padrão de gastos daquela pessoa, em comparação com os anos anteriores, a Receita tende a reter a declaração em malha fina e solicitar a justificativa. O exemplo clássico disso é quando as pessoas passam por cirurgias, independente do tipo de cirurgia. Cirurgia, você vai ter aquela nota fiscal, e hoje é muito comum, né? Quando você faz uma cirurgia, você tem a nota fiscal do médico, tem a nota fiscal do instrumentista, nota fiscal dos enfermeiros, nota fiscal do hospital. São vários documentos que compõem e realmente os valores tendem a ser muito além daquilo que é padrão de gastos da determinado do contribuinte. Até porque, há de convir, né, que cirurgia não é algo que você faz de maneira frequente. Quando isso acontece e você declara, automaticamente o CISP ele coloca como se fosse um alerta. Não porque ele não conseguiu encontrar, na maioria das vezes, que o médico declarou o que te pagou, o que você pagou para ele, a enfermeira, o instrumentista ou o plano. Mas porque aquele total de gás foge do padrão usual daquele contribuinte. Em circunstâncias como essa, ele retém a sua declaração em malha fina e solicita que você apresente as informações. Solicite lá que você envie a nota, envie as notas, os comprovantes, para de fato comprovar que todo o rito necessário para que aquilo seja considerado uma despesa dedutível, né, foi seguida.
Então, das duas primeiras, como eu disse, são as mais comuns e usuais, omissão ou divergente entre as informações declaradas, que são basicamente corrigidas quando as partes se conversando ou tentando. Existem sim, sem dúvida nenhuma, já enfrentando situações de erros manuais, erros humanos, né? Eu declaro de um lado aqui, do outro lado a pessoa acabou declarando por um erro, por um valor, porque uns simples centavos pode se levar para malha fina. Se eu tenho uma nota fiscal aqui de R$ 800, do outro lado declarou 799, já há divergência, considerando que todo esse confronto ele é feito via robô. Então ele é um encontro de contas feito. Quando isso não acontece, aparece lá pedindo para você se divergência justifique-se. Basicamente isso. Já nessa terceira linha, não. Você vai ter que apresentar como você fugiu do padrão, apresentar a documentação. Isso vai para análise e na análise, sim, eles vão liberar. Validado que está tudo ok, ele vai me dar. E aí é um ponto interessante. Quando a gente fala de despesas médicas, principalmente em relação às cirurgias médicas, vamos lembrar que depois eu indico a todos, como disse lá naquele FAQ que eu disse da Receita, que é um programa, que é um caderno lá da Receita Federal de perguntas e respostas, tem tudo lá sendo escrito. Mas, por exemplo, despesas com vacina, ou despesas médicas de reembolso, por exemplo, de gastos com medicamento, gases, etc, luvas, etc., não são dedutíveis de imposto de renda. Então você pode deduzir do imposto de renda as despesas médicas, a despesa lá que você, no tempo que você ficou, no tempo que você fica no hospital, da nota fiscal médica, perdão, no tempo que você ficou lá, eu ia falar hospedado, hospedado não é o melhor termo, né? Eu posso terminar aqui. Hospedado, não fica hospedado, porra, você fica internado. Quem fica hospedado no hospital, né? É interna... é internada. Então, do tempo que você ficou internado, a nota fiscal do tempo que o paciente fica internado, ela é uma despesa dedutível. Mas os gastos, por exemplo, com medicamento, com outros que geralmente isso também é muito comum em alguns hospitais, dependendo do seu plano, enfim, já não são dedutíveis. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de você declarar, porque deve, a nossa recomendação é que é o que a gente faz aqui, né? Toda vez que o cliente passa por um procedimento cirúrgico, primeiro a gente identifica qual o tipo de cirurgia, se ela é uma cirurgia estética, uma cirurgia, enfim, alguma outra situação específica de saúde. E mesmo sobre as notas, principalmente do hospital, a gente tem que fazer a gente tem que fazer um detalhamento para saber o que compõe aquele valor. Exatamente para que a gente não tenha esse problema lá no futuro, como eu disse, da malha fina, e automaticamente tenha que fazer algum tipo de retificação, ou não se, porque caso isso passe e você se deduza de um valor que não era devido, isso além de ser glosado pela Receita Federal, ou seja, ele não é considerado como dedução, dedutível, você pode até sofrer penalidade de multa. Então, é muita atenção nesse ponto em relação a isso. Mas assim, o que a gente pode resumir em relação à malha fina em si, já foi o tempo que a gente podia tratar isso como uma coisa assombrosa, bicho de sete cabeças. Na verdade, a própria tecnologia e o próprio físico de uma maneira geral ele tá muito mais aberto, não fica te ouvindo as suas explicações, mas desde que a norma e a lei está sendo aplicada por um profissional, por uma pessoa que conhece sobre o que está fazendo, a gente consegue sim evitar, ou basicamente ser zero as possibilidades de você cair na malha fina. Porque antecipadamente você já está, assim que a gente recebe a informação ou documentação, ali na época de imposto, por exemplo, a gente já vai reportando para o cliente o que pode e o que não pode ser declarado, como despesa médica no caso. Essa é a parte também que a maior parte das vezes a gente convive, né? Que ninguém fica muito feliz quando a gente fala sobre isso. Poxa, Dalton, mas eu gastei em procedimento médico, uma coisa de emergência. A gente fala, poxa, a gente entende perfeitamente, mas infelizmente a norma e a legislação, ela impõe e estabelece uma série de critérios para que algo seja considerado dedutível ou não dedutível, e a gente cabe isso aí. A gente sempre diz que nós dizemos, que como contador a gente não cabe muita interpretação sobre a aplicação da norma em si, e a gente vai ter que, e acaba sempre tendo que profissional, enfim, infelizmente ser um pouco além se você gosta ou não gosta dela, porque no fim das contas a gente está lidando com a burocracia, né? E a burocracia ela não interpreta. Por isso que a gente deixa sempre os nossos colegas advogados a questão da interpretação quando algo que a gente não concorde. Mas a dica que eu falei é que, como certeza, 90% dos casos, pelo menos que caem aqui pra gente, ou pelo menos que a gente é consultado, se resolve basicamente analisando esses pontos de atenção. E também chamaria a atenção que também tem sido muito comum em relação às malha fina, voltando só um pouquinho com relação à divergência, na parte das pessoas que possuem plano de saúde com reembolso. Porque a parte que foi reembolsada, ela é indedutível. Por exemplo, se você fez uma consulta médica de R$ 500 e você teve um reembolso de 50% desse valor,
quando você for registrar na sua declaração de imposto de renda, você só é dedutível para você a parte que de fato você custou para ti. Então você gastou R$ 500, reembolsou 250. Então qual é o valor que eu posso deduzir de despesa médica? Apenas 250, metade. E a melhor forma de vocês mapearem exatamente tudo isso, quanto que você reembolsou de cada consulta e quanto que estão naqueles seus gastos totais individualizados por médico, por profissional, por procedimento, você vai conseguir deduzir ou não, é pelo próprio relatório que o plano de saúde te manda, junto com o informe de rendimento lá do plano de saúde, que é o relatório de reembolso. Nesse relatório de reembolso está individualizado todas as notas fiscais apresentadas e exatamente quanto que ele te reembolsou para cada procedimento. Então, seguindo aquilo ali, são os documentos, e aí eu considero como documento indispensável. Aqui, quando a gente faz imposto de renda, basicamente, você tem que me apresentar, apresenta o seu informe de rendimento do plano de saúde, juntamente com o seu, com a relação de reembolso, caso seja o caso. Acho que, pessoalmente, hoje, poucos os planos de saúde que não trabalham com título de reembolso, né? Mas ainda existem, obviamente, mas são muito poucos. E eu queria chamar a atenção ainda só no final, mas acho que nada menos, não menos importante, em relação a essa questão do plano de saúde, que muitas vezes isso acontece também. Poxa, Dalton, eu fiz o plano de saúde, tem uma empresa, sei lá, sua PJ, só que o plano de saúde está no nome da empresa. Então, eu estou usando tudo pelo nome da empresa, como sócio lá da empresa. Eu posso fazer essa despesa médica com o plano, ela é minha despesa médica dedutível do imposto de renda? Inicialmente eu falo para você que não. Ela é uma despesa da empresa, não uma despesa da pessoa física. Lembrando que a gente está falando aqui de declaração de imposto de renda pessoa física. Se o plano de saúde está em nome da empresa, ela não é uma despesa sua, é uma despesa da empresa. Novamente, que aí sim existem bons profissionais, sabem disso e a gente vai sempre indicar. Se você, como sócio da empresa, tem coparticipação sobre esse plano, e esse plano vem lá descontado da sua forma de rendimento lá do seu Prolabor, aí sim, a parte que você participa do plano, sim, poderia ser possível você declarar no seu imposto de renda. Ou seja, só a parte que lhe couber, a parte que você, na pessoa física, sofre algum desconto. Mas que isso, de verdade, na maioria dos casos, não é o caso. A empresa, a pessoa tem um CNPJ, vai lá adquirir o plano de saúde pela empresa, ou seja, isso é uma despesa da 100% da empresa, não uma despesa do sócio lá, pessoa física. Então, não poderia deixar de falar sobre esse detalhe, porque também é uma pergunta frequente e recorrente aqui dentro da RioLex. E eu queria finalizar aqui ainda falando desse tema, e da parte final que é sobre a restituição dos impostos, restituição do imposto de renda. A restrição em si, o cálculo dessa restrição é básica. A gente, como a maioria aqui sabe, com certeza já procurou e pesquisou, viu vários vídeos. Ela é feita de duas maneiras, né? A gente tem o imposto de renda, você pode fazer pelo modo simplificado, que é os 20% do desconto padrão, ou pelo método completo. A diferença ou a variação de tudo isso e qual método vale, isso é o próprio aplicativo do imposto de renda, ele te apresenta qual que é a melhor condição. Quando eu olho para o ponto de vista de restituição. Cabe aqui uma observação também muito importante. A gente está muito habituado a lidar aqui com empresários, empresas. Então, necessariamente, a quantidade, o número de fontes de renda, de receita que essa pessoa tem, vai muito mais, na maioria das vezes, né, muito além do que só a empresa. Recebe aluguéis pela pessoa física, ele recebe pelo labor da empresa, ele recebe distribuição de dividendo, ele recebe participação de outros negócios que não necessariamente diretamente ligados aqui, tem implicação em bolsa, etc, etc. Tudo isso reunido, somado, assim, aí sim, e o próprio aplicativo vai fazer isso, ele vai te dar as melhores condições do ponto de vista de qual que eu teria, por exemplo, no caso, olhando para a restituição, qual seria o local, quais outras modalidades, eu teria o maior valor a restituir. O mais importante que eu quero mencionar aqui, que quando a gente fala de despesas dedutíveis, isso sem dúvida nenhuma, ela é mais vantajosa, podemos assim dizer, para aquelas empresas que têm bastante despesa média. Então você tem rendimento, esse rendimento teve a tributação, teve restrição na fonte, e automaticamente, as despesas, quanto mais despesas dedutíveis, maior vai ser o valor que ele vai abater da base de cálculo. E automaticamente, ou seja, a consequência disso é o valor que você tem restituído vai ficar um pouco maior. Vai ficar maior, na verdade, né? Porém, essa questão do cálculo, você da simulação em si, eu a gente aqui pessoalmente, eu tento não, como a maior parte dos nossos casos são sempre como eu disse, de empresários ou de pessoas que têm fonte de renda ou mais de uma fonte de renda, aplicações, etc. O tema restituição, o quanto eu vou restituir, nunca acaba estando na mesa.
O que está sempre na mesa são todas as particularidades que envolvem a operação dele, as complexidades da movimentação fiscal dele de família, porque também temos que lembrar disso, né? Quando a gente olha para a declaração de renda, a gente está olhando sobre a variação patrimonial. E esse, na verdade, é o grande ponto, o grande. Deveria ser a todos, na verdade, né? É o grande ponto de atenção de todo mundo. Porque a variação de capital, que a gente chama de variação de capital a descoberto, é sim um dos grandes problemas que um contribuinte pode informar, pode enfrentar. Que basicamente o que seria? Se variação patrimonial a descoberto. É você ter um aumento no seu patrimônio, onde a renda total adquirida ou comprovada, seja sua diretamente ou do seu núcleo de família, não se justifica. E essa sem dúvida nenhuma, e essas informações é que estão sendo apuradas ou validadas ali na declaração de renda. Vamos lembrar, né, a todos que a própria declaração ela cria algumas faixas de atenção. Quando você vai transmitir a declaração, o próprio fisco lá no seu próprio sisteminha. Quando você tem um patrimônio acima de R$ 1 milhão, ele já te dá o primeiro alerta. Você tem certeza? Ele mostra lá, ele menciona algo do tipo que a soma do conjunto de bens e direitos declarado passam de R$ 1 milhão. Você tem certeza disso que vai transmitir? Então você confirma que sim. E essa faixa depois ela muda para quem tem acima de R$ 5 milhões, fazendo o mesmo questionamento. A reunião, né, a somatória, a junção da somatória dos bens e direitos acima de R$ 5 milhões aqui declarados. Você confirma a transmissão? Confirma a transmissão. Isso já mostra as faixas que o próprio físico está olhando do ponto de vista de análise e atenção que ele vai ter sobre a avaliação patrimonial. E provavelmente, estatisticamente, principalmente falando de Brasil, do universo daqueles que estão nessa faixa acima de R$ 1 milhão, 100%, sem dúvida nenhuma, sem nenhuma pesquisa aqui agora que eu possa consultar, mas com certeza a gente está falando no universo de menos de 10%. Menos de 10% das declarações enviadas estão nesses universos de acima de R$ 1 milhão de declaração de bens e direitos. Portanto, essa faixa de contribuinte, com certeza, ela tem um outro nível de atenção, um outro nível de análise sobre aquilo que está acontecendo na sua movimentação. Então, muito mais do que a instituição, como nós dissemos, com certeza olhar para essa questão da variação patrimonial também é um ponto que não, ela está na norma do ponto de vista de demonstrar em relação a isso, né, que deve ser olhado para isso, mas com certeza é algo, na verdade é algo primário, na verdade é o primeiro ponto que nós fazemos aqui no nosso trabalho quando nós fazemos uma declaração. Analisar a variação patrimonial e apresentar se ela está dentro ou não das condições financeiras que foram ali declaradas. Então é isso, pessoal. A ideia era nesse nosso episódio aqui, nessa nossa pequena iniciativa que estamos tendo, era falar um pouquinho sobre imposto de renda, mas tentar fugir um pouco do tradicional, explicar quem é obrigado, quais documentos eu tenho que mandar, como eu faço com isso, e tentando passar um pouco para vocês da nossa experiência e das principais questões que nós tratamos nele no escritório. Essas são todos os pontos que eu mencionei aqui são assuntos dos quais os clientes nossos, os nossos prospects, futuros clientes, clientes atuais, quando sentamos na mesa para tratar desse assunto, nos questionam. De ano após ano, essas são as perguntas recorrentes que a gente enfrenta. Talvez eu possa ter passado alguma coisa ou outra, mas tenho certeza que teremos oportunidade aqui para numa nova vídeo, numa outro momento, e complementar ou passar mais informações. E que eu até mesmo fico aí aberto a sugestões, se tiver algum tema específico, alguma pergunta específica que seja pertinente em imposto de renda, que gere dúvida, ou vocês queiram ou, talvez, a minha opinião sobre o assunto, do que a gente dá, uma orientação, fico aí à disposição, ficamos aguardando a todos. Agradeço a todos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Até breve, até mais.